Mas gente, que loucura foi essa, o objetivo dos Knockers? Meus queridos, isso roubou a cena da primeira metade do episódio, que a gente fica super feliz. Porque agora ficamos cada vez mais curiosos, porque como surgiram de fato os Knockers? Eles surgiram de algum canto? O Homem de Preto os criou? Alguma coisa desse tipo aconteceu? Porque, cara, sensacional. Eu vou explicar tudinho aqui pra vocês, pra todos que sentiram aí um pouco de dúvidas sobre o que são de fato os Knockers e os seus objetivos. Então fica nesse vídeo sempre até o final. Bora comentar sobre mais esse episódio de Fumetsu no Anatae. E aí galera do canal do Bruno Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo aí de Fumetsu no Anatae. Já vou agradecer a todo mundo que vai ficar até o final do vídeo e deixar aquele like maroto. Muito obrigado para todo mundo que tá fazendo isso, para todo mundo que tá se inscrevendo, compartilhando, comentando. Eu sei que vocês estão fazendo isso porque vocês falam assim vai aí mano Joe, continue falando sobre Fumetsu. E bom, de toda forma, Fumetsu deu um belo de um crescimento na sua história e uma bela de uma expansão. Bom, é o seguinte gente, o nosso episódio vai começar com o Cyrilla, que é o chefe lá da igreja Bennett, e todos eles estão olhando ali todo o povo e tudo mais, né? Todo mundo caiu ali, tirou uma sonequinha. Eles acabam acordando, mas encontram a cabeça do Bonchan ali esvaziada. Ou seja, né? Foi cortada, está morto e tudo acabou. Mas tudo isso não passa de uma grande farsa, até porque aquele príncipe bom morreu para que um outro Bonchan viesse a nascer. Bom, é então que nós temos o primeiro momento de alegria oficial de Fumetsu no Anatae. Foi a melhor parte, assim, tipo, de alegria pelo menos dos episódios que teve, além também do Fushi convivendo com o Gugu. E bom, o que aconteceu? O Fushi fez o seguinte, ele bolou um plano, deixou o Bon vivo, porque ele pensou em algum plano depois de deixar o Bonchan sozinho, e aí ele criou um remédio lá, um antídoto, um negócio, um sonífero, né? Criou um sonífero e espalhou com o Ligard por todo o povo. E antes que o Bonchan ele fosse morto, o Fushi conseguiu impedir, trocou ali de corpo, deixou que o Bon morresse, né, que fosse cortada ali a sua cabeça, entre aspas, do corpo de mentira dele, deixou lá. Isso é passado para a igreja Bennett, eles acham que eles venceram, mas o Bon ficou vivo. Porém, ele não pode mais ser rei, o seu sonho não pode mais ser concluído. Só que ele adquiriu um novo sonho e percebeu o valor de toda a vida, de ter um amigo como o Fushi. Essa é a parte toda que é mais importante de tudo, porque no final das contas ele não vai ser mais o Bon, ele vai ter que assumir uma outra aparência, não vai poder deixar mais a barba, os bigodes, tudo, os cabelão, vai ter que cortar o cabelinho, fazer de outra forma para ficar vivo. Sua família e todo mundo continua sabendo disso, por isso que todo mundo fica feliz, chora no enterro dele por ele ter morrido, entre aspas, mas o Fushi acabou salvando ele de fato. Então aquele bom antigo morreu e realmente ele voltou à vida. O legal disso tudo não é só a parte dele ficar vivo, mas é a analogia que nós fazemos nesse momento para o antigo bom, aquele bom que era um tanto quanto egoísta, esse morre para que um outro muito mais altruísta, muito mais bondoso, um bom que percebeu, que aprendeu a sua lição e que amadureceu, nasceu. Então é como se ele nascesse realmente, novamente, se tornasse uma pessoa melhor do que ele era. E aí então que ele vai conhecer a Iris, ou seja, a todo, né? Vamos colocar assim. Ele vai conhecer de fato, vai perceber que era ela, e aí ele vai começar a notar as coisas. Puxa, você era aquela menina, você era o todo e você me falou todo esse tempo todo. Cara, essa conexão entre os dois vai ser muito legal, porque primeiro ele vai ter uma atitude ali um tanto quanto idiota com ela, né? Falando que, pô, a menina que eu conhecia, ela nunca ia ficar no cocô igual você fez, tudo que ela fez, tal. Ela nunca seria uma otária e tal, ela seria sempre uma pessoa delicada e tudo. E aí então que, bom, ele percebeu a trouxice que ele fez graças ao Chabo, que o Chabo ele serve muito pra isso, né? Pra colocar na cabeça do Bon que ele não tem que ser aquele príncipe ridículo com aqueles caprichos idiotas, maltratar assim as pessoas. Ele não pode falar aquele tipo de coisa. E embora ele tenha estranhado, ele compensa simplesmente o seu erro pedindo perdão também para Iris. E não só isso, a gente descobre o motivo pelo qual ela não estava ali mais no reino e tudo mais, né? Porque na verdade o seu pai era um alfaiate, mas ele foi demitido porque a rainha pensou que tinha uma menina seduzindo ali o seu filho, e por isso que o alfaiate foi demitido, até porque a criança não poderia aparecer ali na guarda real. Mas ela se apaixonou pelo Bon, né? Ela era apaixonada pelo Bon desde então, e por isso ela queria ver o príncipe Bonchan. É bem legal essa história meio que
que de romance, e ao mesmo tempo os dois numa vista, todos bonitos, criando o Chabo como ele se fosse um filho, como eles se fossem casados, e agora ele pode fazer isso, até porque ele não é mais aquele Bontian de antes, sua aparência é totalmente diferente, assim, entre aspas, né? Dá pra perceber quem é ele, mas ele tem que mudar o seu modo de andar e tudo, então é uma parte bem legal, uma parte de felicidade, porque o Fushi salvou alguém, e é a primeira vez que ele faz isso. Então, o que acontece com o Fushi? Ele fica feliz, porque até então ele só tinha perdido as pessoas, mas dessa vez ele conseguiu vencer e concluir o objetivo de salvar uma vida. Então essa vida que valeu muito, até porque ele criou ali um vínculo, uma amizade. E é aí então que nesse momento o Bon também, ele pergunta pro Fushi se, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, as pessoas que você gosta, elas pudessem viver eternamente, se elas fossem imortais, você gostaria disso? Aí o Fushi fala, poxa, mesmo que o corpo seja dolorido, esse monte de coisa, mesmo que eu tenha que aguentar o sofrimento e tal, eu preferia que fosse assim. Até porque ele gostaria de estar ao lado dessas pessoas. E aí é o ponto, será que ele gostaria porque as pessoas ficariam como almas ou elas ficariam no mundo humano de verdade? Vai essa a minha questão, as minhas dúvidas aí, pra entender um pouquinho melhor esse pensamento do Fushi e tudo mais, né? Ficou bem interessante, eu gostei bastante, mas aí nós vamos passar para a melhor parte do episódio. O Fushi vai vazar de Uralis, vai deixar lá o Bon lá e tudo mais, só que aí eles vão encontrar o Carraco. O Carraco quase acabou ali se matando, né, porque ele tentou matar ali o Knocker, acabar com a linhagem deles, porque a mulher dele não quer ele, quer dizer, a mulher, o amor da vida dele não quer ele, que é o Fushi. Os guardiões estão ferrados, porque depois da igreja Bennett matar ali o Bon, e o Bon ter assumido que ele era um herege mesmo, aí lascou com tudo, os caras dos guardiões se lascaram, os Yanomi se lascaram. Só que aí o que vai acontecer? O Knocker começa a se comunicar com a gente e explicar quem eles são. A primeira coisa é, ele diz para não matá-los, e ele diz que o Homem de Preto que criou o Fushi e o Fushi são os grandes culpados de tudo isso, porque os Knockers não passam de almas. Isso mesmo, o Fai que é mencionado em Fumetsu significa que eles são almas, né? Os Knockers são almas propriamente ditas, e parece que o corpo humano não deixa, por exemplo, que essas almas sejam libertas. É como se as almas dos Knockers estivessem em cada ser humano. Então eles são almas no final das contas, querendo libertar todas as almas, que todo mundo morra, porque se todo mundo morrer, só vai sobrar as almas e elas vão lá pro, sei lá, vão ser felizes. E esse é o objetivo dos Knockers, matar todos os humanos, acabar com todos os seres vivos, animais, pessoas e tudo. Por quê? Porque são almas que precisam ser libertas, porque os seus amigos estão presos dentro do corpo humano. E aí que vai o detalhe, as pessoas todas humanas, então elas são meio que Knockers? Bom, aí fica a dúvida mais ou menos de como a gente vai pensar isso, mas eu acredito que não. Eu acredito que é um processo que acontece naturalmente, não deve ser algo criado pelo cara de preto, mas como os Knockers são almas propriamente ditas, todas as almas que estão dentro dos humanos, que fazem o corpo se mover, que fazem a pessoa ter vida, elas continuam sendo, entre aspas, companheiras ali dos Knockers, e eles querem libertar a todos. Outro detalhe é que os Knockers talvez estejam ouvindo toda a conversa que o Fushi está tendo ali com o Carraco e conversando até com o próprio Knocker. Então, de alguma forma, eles podem conversar entre si ou podem até não conversar entre si. Fica aí a questão, porque como são almas, é uma outra conjuntura, é um outro tipo de comunicação, não é igual você ter um celular, alguma coisa assim. Então, cara, eu achei super interessante porque eles são Fai, eles são almas propriamente ditas, que nasceram de onde? Não sei, não faço a menor ideia, mas eles querem destruir tudo simplesmente para terem suas almas libertas. Agora, o que eles vão conseguir com essas almas libertas? Ninguém sabe. Eles vão ser libertos? Eles vão morrer? Todo mundo vai ficar feliz? É isso que os Knockers dizem, mas eles sabem quando a alma vai pro outro canto, o que acontece? Eles são uma tribo? De onde eles nasceram? Eles nasceram porque o Fushi também nasceu? Cara, são várias questões interessantes, mas o Fushi vai lutar contra eles, chega até se comunicar com eles, e eles vão atacar na igreja Bennett. Eles preparam ali as suas estratégias, enquanto o Bon Tian também vai ajudar de alguma forma. Ele vai sair ali de Uralis, não vai ficar mais um tempo e tudo mais, né, junto com a Todo. Isso é triste, porque eu já prevejo que ele pode morrer no meio desse conflito. E aí o nosso casalzinho que acabou de se unir pode ficar separado de novo. Aí é triste demais, né? Tomara que isso não aconteça. Mas vai acontecer, porque é Fumetsu, né? A nossa felicidade ela dura pouco, né? A gente tá feliz, o Gugu tá vivo, e o Gugu morre. Aí a gente tá bom, o Bon Tian tá vivo, aí morre também. Então, cara, sensacional, começou a expandir totalmente a história, porque o Fushi agora vai ter que aprender habilidades para lidar com todos esses Knockers e lutar contra eles. Agora,
vamos lá, né? Agora vamos ver de onde surgiram esses Knockers, por que eles têm esse objetivo exatamente de libertar as almas. É só por libertar? Tem um motivo por detrás? Tipo, nós queremos ser livres, tá? Bom, se você morre, você é livre, porque aí você fica no estado de alma ali, igual as pessoas ficam seguindo ali o Fuji. Será que é isso? Não sei, cara, não sei. Cara, tudo muito interessante, mas vocês entenderam o que é, né? O Knocker é uma alma propriamente dita, não é uma alma de uma pessoa nem nada, é só uma alma. Como se fosse, sei lá, um bagulho jogado assim, é uma alma. Tipo o vento que tem. Você tem um vento, você não toca o vento nem nada, mas ele existe. Basicamente isso. Só que para todos eles se unirem, eles precisam sair dos corpos humanos, porque as almas, né, é o Fai que está dentro das pessoas. Então, é uma batalha de almas, né? Uma coisa move os humanos nascem a partir dessa alma, dessa vida que nasce. Mas como exatamente surgiram exatamente? Cara, muito interessante. Eu gostei demais, dá pra bolar várias e várias teorias. Episódio sensacional de Fumetsu. E eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam desse episódio e o que vocês acham sobre os Fais. Qual a teoria de vocês? Se eu errei em alguma coisa, eu peço que me corrijam aí embaixo sobre os Knockers e tudo. Mas pessoas que têm, assim, a informação do mangá, talvez tenham informações a mais de como surgiu, então tem uma explicação melhor, porque a gente só viu essa parte no episódio, né? Então, tomem cuidado aí com spoilers, tá bom? Mano, eu tô fazendo, até uma próxima. Um beijo no coração, fui e até o próximo episódio de Fumetsu no Ataque.